Fala gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar falando sobre os quadriláteros. Nós estamos aí em uma série de vídeos sobre geometria plana e você não pode perder. Então, vem com o gigante. Vamos lá gigantes, vamos falar hoje sobre losango e quadrado. Então, vou trazer as principais características e o que pode cair na sua prova, avaliação ou exercício. Então vamos lá. Nós vamos começar primeiro com a definição de losango, vamos falar de tudo sobre os losangos, depois nós vamos falar dos quadrados, beleza? Bom, repetindo, né? O que é o losango? O losango é aquele quadrilátero que tem todos os lados congruentes. Então, se a figura tiver todos os lados congruentes e tiver 4 lados, essa figura ela é caracterizada como losango. Eu trouxe algumas propriedades aqui importantíssimas para que a gente comece nosso estudo sobre losango. Primeira propriedade é o seguinte, os ângulos opostos de um losango, ou nesse caso de um paralelogramo, são congruentes. Mas espera aí, Rafael, o que quer dizer ângulos opostos? Ângulos opostos, sendo bem rápido para você, é aquele ângulo que está à frente. Então, olha aqui, observe esse ângulo C. Vou marcar aqui o ângulo C. Marquei o ângulo C. Quem é o ângulo oposto a C? A. Então eu posso dizer que C e A são congruentes. Agora, o que são ângulos congruentes? Ângulos congruentes são aqueles ângulos que possuem a mesma medida. Então, por acaso, se A medir 60, obviamente o C também vai medir 60. Isso se aplica para essa relação aqui e para essa relação de D com B também, ok? Vamos lá. A soma dos ângulos adjacentes resultam em 180 graus. Uma palavrinha nova aqui que pode trazer um pouco de confusão. Ângulos adjacentes, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes, gigantes, são aqueles ângulos que estão ao lado. Então, se você pegar, por exemplo, o ângulo A e você olhar para o lado do ângulo A, ao lado do ângulo A nós vamos ter ou B ou D. Ou seja, B e D são adjacentes a esse ângulo A, ok? Bom, se B e D são adjacentes a A, quer dizer, obviamente, que a soma desses dois ângulos, como eu coloquei aqui embaixo, eu vou marcar para vocês, a soma de A com B ou A com D também vai dar 180 graus, beleza? Vamos lá. Essa terceira propriedade, gente, é muito importante. E lembrando a vocês, essas propriedades que eu estou falando agora se aplicam a todos os paralelogramos, que nós explicamos aí em algumas aulas atrás o que são os paralelogramos, tá? Lembrando que nós estamos falando do losango e do quadrado, porque eles são paralelogramos especiais. Então, nós estamos dando uma atenção maior a esses paralelogramos, tá bom? Bom, as diagonais cruzam-se em seus pontos médios. Essa aqui, pessoal, talvez seja uma das características e propriedades mais importantes dos paralelogramos. Por quê? Porque nós vamos aplicar alguns assuntos que não são desses aqui específicos, mas que vão se encaixar, vão se aplicar a essas situações, beleza? A primeira situação que eu quero trazer, na verdade eu quero trazer agora uma propriedade 4, e essa propriedade ela é específica do losango, tá? Então todo losango vai ter essa propriedade especificamente, beleza? Vamos lá, as diagonais de um losango, elas são perpendiculares. Você percebeu na nossa última aula que nós falamos um pouco sobre diagonais. E eu trago para vocês agora a aplicação direta dessa propriedade. Professor, mas espera aí, não estou entendendo. O que são coisas perpendiculares, retas perpendiculares? Retas perpendiculares, pessoal, são aquelas retas que fazem um ângulo de 90 graus quando se cruzam, beleza? Então, observe que eu desenhei o losango para vocês aqui. E aí eu fiz, obviamente, as diagonais. E cabe eu trazer para vocês que o losango ele tem duas diagonais.
a diagonal maior, que vai ser referente à maior distância, e a diagonal menor, que vai ser referente à menor distância, ok? Então vamos lá, desenhei para vocês aqui um losango, desenhei duas diagonais, ó, marquei os seus ângulos, eita, deixa eu botar aqui, marquei os seus ângulos retos, que são esses ângulos aqui, ok? Porque eu coloquei dois traços aqui e dois traços aqui, para relembrar vocês a propriedade 3, ó, as diagonais cruzam em seus pontos médios. Importante isso aqui, pessoal. Por que ponto médio? Porque a partir do momento que elas se cruzam, essas duas distâncias aqui, deixa eu apagar aqui para que vocês vejam, essas duas distâncias aqui, eita, deixa eu fazer um desenho mais bonitinho. Essas duas distâncias aqui, elas são iguais, elas têm o mesmo valor, tá? Isso traz uma aplicação muito importante, gente, e talvez seja uma das aplicações que vocês mais utilizem quando o assunto é losango, tá? Que aplicação é essa? A aplicação é o seguinte, eu retiro uma parte desse losango, como eu acabei de retirar, e trago então agora uma parte desse losango que é um triângulo retângulo. Ó, nós temos aula de triângulo retângulo aqui no canal, então se você não foi assistir ainda, vai lá assistir, beleza? E uma das características mais importantes do triângulo retângulo, gigantes, é a aplicação do seu teorema característico, que é o Teorema de Pitágoras. Mas espera aí, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Vai lá em nosso vídeo de triângulo retângulo que você vai descobrir, ok? Bom, pessoal, tirando uma parte desse losango, eu trago aqui para vocês então a seguinte aplicação. A diagonal maior dividido por 2 é em relação a esse lado aqui que eu vou marcar de preto. Essa é a diagonal maior dividido por 2. Gigante, por que dividido por 2? Se liga comigo, porque é a metade. Então, se você tem a metade, você divide por 2 para saber, ok? E aqui eu peguei a diagonal menor. Eu vou marcar de uma outra cor. Vou marcar dessa cor aqui, ó, para que vocês identifiquem. Então, nós temos a diagonal menor dividido por 2. E esse L aqui, gigante, é o quê? Esse L, pessoal, é o lado do losango, tá? Então, você tem uma aplicação utilizando o Teorema de Pitágoras que relaciona a metade da diagonal maior com a metade da diagonal menor e o lado do losango, porque é um triângulo retângulo, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, ok? Essa é uma aplicação que cai demais nas suas questões. Com certeza, se você for fazer um concurso que envolva esse assunto de geometria plana, pode ter certeza que vai cobrar isso aqui, tá? Então, muita atenção. Rapaziada, e aí para finalizar a parte de losango, né, eu trouxe para vocês como é que vocês calculam a área de um losango. A área de um losango é bem simples, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É como se você estivesse calculando a área de um triângulo. Base maior mais base vezes altura dividido por 2. Aqui no losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Vamos lá. Gente, agora nós vamos falar do quadrado. O quadrado é uma das figuras magníficas que existe na geometria plana. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente nos vídeos passados, o quadrado ele consegue ser tudo. O quadrado ele consegue ser um retângulo, ele consegue ser um losango, ele é um paralelogramo, ele só não é um trapézio, tá? Mas por que o quadrado ele consegue ser tudo, gigante? Porque ele possui a característica de todos os outros paralelogramas, que é lados congruentes e, ao mesmo tempo, ângulos internos congruentes também. Nesse caso, os ângulos internos são ângulos retos, que formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Vamos lá. Então, eu trouxe essa definição para vocês e eu trouxe algumas curiosidades, dentre milhares que o quadrado tem, mas que são as mesmas do paralelogramo. Então, para não ser repetitivo, eu trouxe algumas curiosidades, propriedades que vai com certeza agregar e muito na sua forma de pensar. Ó, a primeira curiosidade que eu trouxe é uma curiosidade, gente, que ela se assemelha muito a que nós falamos há pouco sobre o losango. Por quê? Porque essa curiosidade diz, essa propriedade diz, essa característica, que as diagonais são perpendiculares, ou novamente a mesma palavra, perpendiculares.
que são diagonais perpendiculares, diagonais que formam um ângulo de 90 graus. Bom, e além delas serem perpendiculares, elas se interceptam no ponto médio, ou seja, a partir do momento que essas diagonais se encontram, e eu vou fazer um desenho aqui para vocês, a partir do momento que essas diagonais elas se encontram, esse ponto aqui separa o ponto médio, ou seja, aqui é 2 tracinho, aqui também é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Ou seja, todos esses pedaços de diagonais medem o mesmo valor, ok? Pessoal, mas o que eu trouxe para vocês, na verdade, é o seguinte, é que no quadrado nós temos uma relação muito importante que nós trazemos também do triângulo retângulo. Observe que o triângulo retângulo está em tudo, ok? E essa relação, ela fala sobre a diagonal do quadrado e os lados do quadrado. Porque imagine, como é que eu vou calcular a diagonal de um quadrado se eu tenho apenas os lados desse quadrado, se eu tenho apenas as medidas dos lados desse quadrado? Vou calcular da maneira mais fácil do mundo, utilizando a aplicação do triângulo retângulo do Teorema de Pitágoras. Como assim? Observe que nesse teorema eu tenho o cateto medindo L, o outro cateto medindo L e a hipotenusa medindo D, que é a diagonal, né? Justamente essa partezinha aqui é a hipotenusa porque está oposta ao ângulo reto. Eu estou dando muito spoiler de triângulo retângulo, hein? Vai lá assistir nosso vídeo. Bom, nós vamos concluir, pessoal, através do Teorema de Pitágoras, que a diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado. E aí nós vamos fazer algumas manipulações matemáticas, tá? Algumas contas. Eu vou somar aqui, por exemplo, lado mais lado, que vai dar 2 lado ao quadrado. Vou pegar esse quadrado aqui e passar em forma de raiz, ou seja, diagonal é igual a raiz de 2L ao quadrado. Vou realizar a simplificação do L ao quadrado e após realizar essa simplificação, eu vou encontrar que a diagonal do quadrado é dada por essa fórmula. Com certeza você já ouviu falar dessa fórmula, mas você está na cabeça aí gravando. Eu preciso gravar. Não precisa. Você precisa entender como é que a gente chega nessa situação aqui. Ok? Então nós chegamos dessa forma, utilizando o Teorema de Pitágoras e utilizando também algumas relações ali das propriedades que nós aprendemos. Certo? Para finalizar, pessoal, nós vamos falar da área de um quadrado. Pô, isso aqui vocês já estão carecas de saber, inclusive eu também, tá vendo aqui? Pois é, isso aqui é de tanto saber de área de quadrado. Bom, a área de um quadrado é base vezes altura. Mas, gigante, a base e a altura são as mesmas. Concordo. Então, a área de um quadrado vai ser lado vezes lado. Ou seja, resumindo tudo, a área de um quadrado vai ser lado ao quadrado. Ok? Curtiu o vídeo? Maneiro, hein? Gigantes, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não quer perder nenhum conteúdo como esse, então nos siga nas nossas redes sociais e também não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Então, vem com o Gigante!